A gente segue falando sobre zumbido no ouvido. Tem várias perguntas aqui, algumas fogem um pouquinho do tema, eu vou tentar fazer todas, mas vamos priorizar as que falam sobre zumbido. Deixa eu ver aqui, tem o João perguntando pra gente. Oi, João, obrigada pela participação. Ele pergunta quando o zumbido é contínuo, o que pode ser? É a mesma doença? O que pode ser? A principal causa é sempre perda auditiva, mas abordando isso, todo zumbido ele é investigado porque existem doenças graves que causam zumbido. Até mesmo alguns tipos de tumores podem iniciar com zumbido. Então, claro, a causa mais comum é cera no ouvido, perda auditiva, mas existem tumores, malformações vasculares que também se iniciam com zumbido, por isso que vale a pena sempre investigar. Tem que dar uma olhadinha sempre. Então, João, obrigada pela participação. Vamos ver aqui a Maria do Carmo, aqui de Chapecó. Oi, Maria, obrigada pela audiência. Tenho zumbido à noite, já fiz exames de audição, avaliação médica, não tem nada. Mas tenho muita dificuldade em dormir por causa desse motivo. E aí, causando um outro problemão, né, doutora? É super comum. Existem muitas outras causas, até mesmo contraturas musculares, disfunção na ATM, que é aqui nessa articulação, então tem toda essa parte dentária que também pode ocasionar zumbido, até mesmo alguns problemas cardiovasculares estão associados com zumbido, então é uma investigação mais ampla, a gente vai indo do mais comum para o mais raro, e esse problema da dificuldade de sono, ele está muito associado com o zumbido, porque tu fica em silêncio. Uma estratégia legal é tentar o mascaramento, colocar uma musiquinha no quarto, algum tipo de som que nos distraia da fixação pelo zumbido. Mas tem que consultar o médico, né? Não dá pra ficar mascarando sem saber o que é, Sempre. Né, a gente sempre, nesse caso desta paciente que consulta, ela também deve estar em investigação ainda. A Marli de Lins. Marli, obrigada pela audiência. Tive 2 AVCs e sequelas, perda no ouvido direito. Será que tem como usar aparelho de audição? Ela fugiu um pouco do tema, mas a doutora está aqui, pode nos ajudar. Sim, cada perda existe um tipo de tratamento. Então, algumas perdas auditivas neurosensoriais, que são mais associadas a AVCs, existe sim aparelho auditivo. Claro, né, gente, que às vezes não é só o aparelho. Às vezes também tem que fazer um treinamento auditivo, às vezes nós temos que fazer um acompanhamento com fonoaudiólogo para melhorar essa questão do processamento auditivo. E qual o percentual de cura que as pessoas se livram do zumbido, doutora? A gente nunca fala em cura, Fábio. A gente sempre fala em estabilização da doença. A gente pode falar aí que mais de 80% dos zumbidos, eles têm tratamento. Tem causas psicológicas também? Olha, tudo que é ansiedade, sintomas depressivos, dificuldades emocionais, elas pioram as nossas dores e pioram também o zumbido. Nós não falamos em zumbido psicológico, mas nós já sabemos que o emocional influencia de uma forma negativa no zumbido. Tem uma pergunta aqui que diz cuidados ao confundir zumbido com uma experiência espiritual. Existe esse tipo de crenças em algumas religiões, né? Ou talvez ao contrário, né? Tá ouvindo zumbido e aí vai lá e não, é um espírito ou alguma coisa assim, né? A gente respeita todos, mas tem que cuidar também para não ficar, né, achando só que talvez seja uma experiência e não investigar. Existe isso, doutora? É pouco frequente no consultório porque o paciente com zumbido, ele vem desconfortável. Ele vem incomodado e ele não escuta falas, conversas, não é um discurso que ele escuta barulhos, sons. Então é muito raro a gente ter essa dificuldade. Geralmente o paciente caracteriza bem quando é alguma experiência religiosa ou não. Doutor, um assunto que a gente já tratou aqui no Ver Mais, a gente faz até campanha quando tem a ver com o nariz também, né? Para limpar nariz, limpar nariz, limpar nariz. Para o ouvido é um pouco diferente, né? Tem uma pergunta aqui, né? Você falou um pouquinho de que pode ser cera e tal. Como que deve ser essa limpeza? Você falou que o excesso de cera pode ter a ver com zumbido, né? Como que deve ser essa limpeza dos nossos ouvidos? Interessante. Então, os nossos ouvidos, eles foram criados bem escondidos para que a gente não coloque nada dentro dele. Então, não é para limpar com cotonete, não é para usar tampinha de caneta, grampo, nada disso a gente coloca no ouvido. A gente limpa o ouvido de criança, adulto, idoso, sempre com uma flanela, um paninho. Tu coloca no teu dedo e tu limpa só a parte externa do pavilhão do ouvido. Tu não deve colocar nada profundo no teu ouvido. Então, cada um, o seu dedo já está propício para não... Seu dedo limpo com uma flanela, tu vai limpar só a parte externa do ouvido, porque o ouvido ele já é autolimpante. Tem algumas pessoas que formam mais cera. Essas pessoas devem consultar o otorrino, olhar o seu ouvido e se o otorrino achar necessário, se tiver realmente obstruindo o canal, vai ser feita a limpeza. Então, assim, se tiver com excesso, né, ou com algum incômodo, não adianta querer fazer que pode piorar, né, doutora? Piora sempre, Fábio. Até deixa um alerta também para a questão do cone chinês, não coloque nada no seu ouvido.
O que é cone chinês? Cone chinês é um procedimento utilizado por alguns profissionais, utilizam isso, é como se fosse uma vela. E ele pode danificar o ouvido. Então não que faça... seria usado para essa limpeza? Não ou faça... para alguma outra terapia? para limpeza. Não faça nada assim de diferente com o teu ouvido. O teu ouvido ele foi feito de uma forma delicada e escondida e assim ele deve continuar. Olha só, tem gente aqui perguntando, só fez uma pergunta, quem usa abafador? Só fez essa pergunta, assim, eu não sei se a doutora vai conseguir me ajudar aqui, o que ele está falando aqui. O abafador, ele é excelente quando a gente está num ambiente de alto ruído. O abafador é aquele para realmente não ouvir? Isso, tá. Externo. Mas existem pessoas hoje em dia, Fábio, que estão muito incomodadas com o barulho. Estão ficando mais em casa, estão ficando incomodadas com o barulho do vizinho, o barulho do fulano. Essas pessoas estão usando excessivamente esse abafador. Aí nós podemos ter um problema. Começa a ficar um ambiente muito úmido dentro do ouvido. Alheio ao mundo também, né? É interessante sempre avaliar isso. Qual a necessidade? Por que você está usando o abafador? Ele se identificou agora aqui, o Angelino Flores. Angelino, obrigada pela audiência e pela participação aqui conosco. Então não pode usar demais. Vamos ver aqui. Tem mais perguntas. Oi, Fábio, tudo bem? Sou a Rose. Oi, Rose, obrigada pela audiência. Tem o zumbido, mas foi associado, olha só que interessante, a fibromialgia. Tem como tratar? A doutora vai nos responder. Claro que tem como tratar. Em primeiro lugar, o tratamento da fibromialgia, ela pode melhorar em muitos casos a sensibilidade ao zumbido. E um paciente com fibromialgia, ele não está imune a ter outras alterações. Pode ter uma perda auditiva, pode ter alguma alteração relacionada aos músculos, que é bem comum no paciente com fibromialgia. Contraturas musculares, inclusive na face, que pioram o zumbido. Está bem associado. Fora o zumbido, tem pessoas que têm, eu não sei qual é a palavra, mas posso falar incômodo com sons. Que para ti pode ser tranquilo, mas que para mim é muito ruim. Tem aquelas que a gente até brinca, o raspar a professora na época do giz ainda no quadro, ou a louça batendo o garfo batendo na louça. Isso é uma doença também, doutora? Isso é uma alteração auditiva, ela é amiga do zumbido, chama misofonia, está cada vez mais comum no nosso meio, tem um fator hereditário para isso. Vocês sabem quem é, vocês devem identificar essa pessoa. É aquela pessoa que se incomoda quando tu bate o pé, quando tu pega uma caneta, barulhos repetidos incomodam muito quem tem esse distúrbio chamado misofonia. E o melhor da misofonia é que quando a gente faz a orientação, investiga as causas, ela melhora bastante. E tem que conversar com as pessoas também, porque eu também tenho alguns incômodos. Essa é outra orientação. Deixar claro. Olha, Amanda, por favor, quando tu fica digitando com essa caneta, mexendo nessa caneta, me incomoda. Verbalizar. Já ajuda, assim, um grande percentual de ajuda. Doutora, muito obrigada. Deixa eu ler um recadinho bem lindo aqui, ó. A Clara, obrigada já pela audiência. Oi, boa tarde, Fábio. Hoje duas lindas no programa. A doutora Amanda, linda também. Clara, muito obrigada. Beijo para você também. Obrigada pela audiência. Doutora, até uma próxima. Então, muito obrigada por ter vindo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Sempre bom estar aqui.